Eu queria tomar como referência alguns exemplos de nossos irmãos no passado, no Antigo Testamento, para exemplificar este princípio muito sério. O princípio é muito simples de compreender, mas é sério na sua aplicação, porque você vai entender como você é responsável por grandes coisas que acontecem neste Brasil. Você pode ser responsável por muitas bênçãos neste Brasil. Você pode ser responsável por uma maldição de grandes proporções neste Brasil. Como? Você vai saber agora. Eu quero que você se lembre agora do primeiro exemplo que eu quero mencionar. É o de Jonas. Jonas era um profeta, um servo de Deus, chamado por Deus, conhecia Deus. Porém, a mim me parece que era um homem acomodado. Era um crente que queria viver a sua vidinha, sem grandes riscos, sem grandes desafios. E, no entanto, Deus o chamou para que ele tomasse uma decisão séria, para que ele fosse mensageiro de uma séria, tremenda e terrível advertência contra uma nação idólatra, pecaminosa aos olhos de Deus. E ele se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Você já conhece essa história. Jonas queria fugir da presença de Deus. No entanto, da presença de Deus, ninguém foge. Diz o salmista: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de achar a tua mão. Para onde fugirei da tua face? Em lugar algum. Nem na lua, nem em Plutão, nem em qualquer estrela você estará fugindo da presença de Deus. Deus te achará, e não adianta. Se Deus lhe chamou, a melhor coisa que você faz é obedecer a Deus. Não protele. Você não poderá ganhar tempo. Não haverá possibilidade de Deus se esquecer da ordem que lhe deu. Deus cobrará de você o cumprimento da sua ordem. E se você fez uma coisa errada no passado e pensa que Deus se esqueceu, está completamente enganado. A melhor coisa que você faz é voltar atrás e consertar o que fez de errado. Claro, não há dúvida. E Jonas pensou que poderia fugir da presença de Deus e se esconder. Mas Deus o achou lá no fundo do porão daquele navio onde ele estava. Quando os marinheiros estavam a ponto de desesperar, todos estavam clamando aos seus respectivos deuses. Claro que eram ídolos. Cada um estava buscando, na forma da sua religiosidade, a salvação sobrenatural, porque eles viam que já não mais havia possibilidade de eles serem salvos pelos meios naturais. Eles estavam vendo que aquela nau, aquele navio ia naufragar dentro em breve. E o último a ser tocado por aquele desespero foi Jonas, porque dormia profundamente o sono da inconsequência, da irresponsabilidade no fundo daquele porão de navio. E quem sabe você, meu irmão, está dormindo agora o sono da irresponsabilidade no fundo de um porão de uma igreja, no fundo de um porão de uma escola dominical, de uma congregação. Você está dormindo o sono irresponsável, como os discípulos de Jesus, enquanto seu mestre se revolvia na dor, no suor de sangue, nas lágrimas, na tristeza e na agonia profundas. O seu Senhor estava sofrendo e você dormindo o sono da irresponsabilidade, enquanto dois países amigos, Inglaterra e Argentina, estão a ponto de se mergulharem numa guerra de grandes proporções. O Brasil está à beira de um abismo. Você está dormindo o sono da irresponsabilidade, voltado para as coisas materiais e dormindo no fundo de um salão de igreja, de um banco de igreja, aquele sono que vai condenar a você. Mas Jonas estava naquela mesma situação e os homens o descobriram. E quando ele contou toda a verdade, eles ficaram como que enraivecidos contra Jonas e resolveram tomar uma decisão. Jonas mesmo os instruiu a respeito da decisão e disse: não adianta vocês fazerem nada. Tudo que está acontecendo é por causa da minha desobediência. E não adianta, porque enquanto não me jogarem ao mar, as coisas não mudarão. Só o mar vai se acalmar quando vocês me lançarem ao mar. Eu sou a causa de toda essa tormenta neste barco.
Jonas reconheceu. Por causa dele, aquele navio estava para ir a pique. Por causa de Jonas, toda uma nação, a Síria, estava prestes a mergulhar-se no mar de sangue da ira de Deus. Deus estava para destruir toda uma nação. E aquele barco também seria destruído por causa da irresponsabilidade de um servo de Deus. E eu quero dizer solenemente, meu irmão, minha irmã, você é este servo de Deus, esta serva de Deus. Por sua causa, o Brasil pode ser abençoado. Por sua causa, o Brasil pode ir a pique. Deus pode destruir essa nação por causa do pecado e por causa da sua omissão. Os outros pecam por comissão, porque eles não conhecem a Deus e então estão fazendo o que a sua carne deseja. Andam no pecado, vivem no pecado, dormem no pecado, acordam no pecado e estão continuamente embebidos de pecado. E você também está no pecado por causa da omissão. Você está consentindo em que eles façam isto. Você está se conformando com esse mundo dessa maneira. Está até pedindo favores do mundo. Você está concordando até com este mundo, porque quem cala consente, e porque você não tem se manifestado contrário a essas calamidades, a esses pecados que se cometem por aí afora, porque você não tem denunciado o erro. Então você está consentindo, errando por omissão, e a ira de Deus virá também sobre você. Jonas era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas não era só Jonas, eu quero dizer mais. Acã era um israelita, apenas um, entre todo um povo que obedeceu a Deus, um só homem, um soldado, chamado Acã. Deus obedeceu a Deus, fez o que não deveria fazer. Furtou, roubou uma capa babilônica e um pedaço de ouro, um pedaço de prata. Roubou, escondeu esses bens para ele, pensando que Deus não estaria vendo e pensando que ninguém iria ligar. Afinal de contas, é aquele velho jeitinho. Isso é coisa pouca, ninguém vai se dar por isso. Ninguém vai descobrir, eu escondi bem escondido, está tudo bem. Mas não está bem coisa alguma, porque Deus está vendo. O resultado é que todo o povo foi derrotado por causa de um Acã. Por causa de um homem, toda uma nação foi amaldiçoada por Deus. Mas não para aí não. Você se lembra de um rei, grande rei chamado Ezequias, que cometeu o único erro na sua vida, foi de não aceitar a vontade de Deus. Ele pediu que Deus lhe concedesse mais anos de vida. Deus lhe concedesse mais anos de vida e Deus concedeu. Naqueles anos a mais de vida que Deus lhe havia dado, ele gerou um filho que foi a sua vergonha, um filho que foi a vergonha de Israel. Este filho se chamava Manassés. O pior rei de Judá foi Manassés, um rei terrível, irou a Deus de tal maneira que não houve mais jeito. Por causa de Manassés, Deus determinou que Judá seria levada escravizada em cativeiro. E Deus determinou e não voltou mais atrás. Não adiantaram todas as conversões que se fizeram depois de Manassés, nem mesmo a conversão de um Josias, nem mesmo o arrependimento daquele rei, bom rei que foi Josias. Nada mudou o coração de Deus por causa da ira com que Manassés o havia irritado. Manassés foi um rei que irritou a Deus a tal ponto com seu pecado, com a sua miséria, que Deus se irou em extremo e decidiu destruir aquela nação e destruiu realmente. Quando a nação foi levada para o cativeiro, não ficou nada, foi toda completamente arrasada. Tudo por causa de um homem chamado Manassés. Deus arrasou uma nação por causa do pecado, da ira com que o havia provocado um rei chamado Manassés. Provavelmente, esse Manassés não encontrou conselheiros sadios, conselheiros tementes a Deus, sábios, de bom senso, não encontrou sabedoria naqueles que lhe aconselhavam. Por causa disso, ele foi aquele rei terrível que irou o coração de Deus. Mas há outro exemplo na Bíblia a respeito de Saul. Saul era aquele rei que feriu o coração de Deus com a sua desobediência. Deus havia dado certas ordens a Saul e ele desobedeceu. Mas houve particularmente uma coisa que Saul fez que não agradou a Deus. Lá pelas tantas, Saul resolveu
matar, destruir uma nação, os gibeonitas, e por vingança, simplesmente por nada, por desejo de guerra. Os matou contrariando um juramento que Josué havia feito antes aos gibeonitas de que eles não seriam destruídos. Saul fez o que não deveria ter feito. Por causa daquilo, a ira de Deus se derramou muitos anos mais tarde sobre toda a nação israelita por causa daquele pecado, daquela atitude de Saul. E a ira de Deus somente se aplacou quando, já no governo de Davi, Davi era rei, e então ele sacrificou os filhos, os descendentes de Saul, como libação, como propiciação por aquele grande erro que Saul havia cometido. E então a ira de Deus se aplacou. Mas ainda mais, a ira de Deus estava levantada contra o povo de Israel no deserto, de tal maneira que destruiria aquele povo, por causa de umas poucas pessoas que haviam irritado o coração de Deus, principalmente um príncipe dentro do povo de Israel que levou uma princesa estrangeira para adulterar com ela dentro da tenda. Porém, Eleazar tomou uma providência, os matou a ambos e com isso aplacou a ira de Deus. Então, com esses exemplos todos, eu quero que você entenda, compreenda claramente que por uma só pessoa pode vir a desgraça sobre toda uma nação. Por um só homem, Adão, a desgraça chegou a toda a raça humana. Todos somos amaldiçoados por causa de Adão. E por causa de Jonas, uma nação inteira estava sendo amaldiçoada. Por causa de Acã, todo Israel foi derrotado. Por causa do rei Manassés, Deus destruiu a Jerusalém e a nação de Judá. Por causa dos filhos de Saul, a ira de Deus veio sobre aquela nação. E assim por diante, por causa de um pecado de Davi, que mandou contar o povo por um sentimento de vaidade, de soberba, a ira de Deus veio sobre o povo e quase arrasou a cidade de Jerusalém. Então, por causa do seu pecado, Deus amaldiçoa toda a sua igreja, todo o Brasil. Quantos Acãs estão no nosso meio nas igrejas? Quantos Jonas estão por aí dormindo na irresponsabilidade de um porão de uma igreja? Quem sabe vivendo em pecado, em adultério na igreja, contaminando toda a igreja e atraindo a ira de Deus não só para a igreja, mas para toda a cidade, para todo o Brasil. Você pode amaldiçoar a cidade e eu não tenho dúvida alguma em dizer que os crentes são responsáveis pela ira de Deus sobre o Brasil. Deus está irado contra o pecado, mas principalmente contra o pecado de omissão daqueles que professam seguir a Ele e não seguem. Deus está irado contra nós por causa da nossa negligência. Você pode ser uma maldição para o país, mas se você se converter, você pode ser uma bênção. Este é o nosso próximo assunto, sobre o arrependimento. Você arrependido pode salvar uma cidade inteira. Você arrependido pode salvar o Brasil. Deus espera que haja como você, pessoas que se arrependam em espírito e em verdade. Faça isto e não amaldiçoará mais o Brasil, porém você será uma bênção e Deus abençoará também a você. Amém.